Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, domingo, dia 4, eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, muita esperança, em nome de Jesus. Para mim, queridos, é um prazer estar aqui todas as manhãs com vocês, é uma grande honra, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Agradeço muito a Ele por isso, por esse aprendizado. Eu quero deixar aqui para vocês bem claro que eu gosto muito, é muito gratificante para mim estar aqui com vocês, tá joia? E hoje domingo de Páscoa, queridos, e eu espero, que tenhamos um dia de muita paz, muita esperança. Desejo uma ótima Páscoa a todos, e para essa ocasião eu lerei aqui para a gente hoje do livro de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 8. Tá? E ele diz o seguinte: Ele que está vivo. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba. Levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, 2 homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: Por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse trecho do livro de Lucas, ele trata do sepultamento de Jesus, aliás, da ressurreição de Jesus, no domingo, quando as mulheres estavam indo lá para preparar, para o sepultamento, levando as especiarias, e quando elas chegaram lá já, logo na frente, já viram que a pedra tinha sido movida, a pedra estava assim para o lado. Daí elas entraram, como diz o texto, não viram ninguém e ficaram espantadas com isso, porque Jesus, conforme tinha prometido, ele havia ressuscitado. Então esse que é o domingo, que nós estamos comemorando hoje, a ressurreição de Jesus, que é uma data muito importante a todos nós. E eu separei, queridos, nesse texto algumas frases que eu acho bem interessantes. A primeira delas, quando ele diz: mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro, Elas entraram e não encontraram nada, Estava vazio o lugar onde estava o corpo de Jesus. E aqui, não estavam lá, porque Jesus cumpriu, o que ele havia dito. Não estava lá porque ele havia sido ressuscitado. Daí esses anjos, esses 2 homens que elas se referem aqui, são os 2 anjos que aparecem e dizem para elas isso, Até eu anotei também, dizendo: por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Daí os anjos lembram, do que Jesus tinha dito, que ele ia sofrer, ia morrer na cruz e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Daí os anjos lembram elas disso, e que Jesus havia falado sempre isso. Daí elas lembram, daí elas saem, elas vão daí encontrar para as outras pessoas. Mas eu acho bem interessante, porque o anjo dá uma lembrança, e assim, meio que, não uma bronca, mas indignado, por que vocês estão aqui, Está procurando aqui por quê? Você não sabe que ele ressuscitou? Então Jesus, ele já tinha dito, várias vezes, que ele iria ressuscitar. E a outra parte que eu anotei também foi quando ele diz aqui, aliás, já falei, ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, hoje é esse domingo que Jesus ressuscitou, e eu separei algumas coisas para falar para vocês durante a semana.
nas lives do pastor Natalino, ele frisou bastante isso da Páscoa, né? Ele disse várias coisas que eu achei bem interessante. Aliás, todas as lives dele, né, são interessantes. E essa semana ele focou mais nisso, né? Na Páscoa, nesses últimos momentos, né, de Jesus, a última semana que ele esteve aqui. E uma das coisas assim bacanas, né, que eu achei bem legal, foi quando ele disse que Jesus nos salvou para que a gente viva num outro patamar, né? Então, agora nós somos diferentes, né? Depois da ressurreição de Cristo, né? Ele passou por tudo que passou para que sejamos diferentes, né? Que a gente viva agora num outro nível. Até eu toquei nesse assunto, se não me engano, ontem, né? Eu falei assim, bem rapidinho sobre isso. E Jesus, né, também, a gente não pode esquecer disso, né? Jesus, ele morreu a nossa morte, né? É muito importante, uma frase que eu acho muito bacana, quando o pastor Antarino disse isso também: Jesus morreu a nossa morte. Então, por amor, né, ele morreu a nossa morte, para nos salvar dos pecados e para nos dar de presente uma nova vida. Então, que a gente não menospreze isso, que a gente faça jus a isso, a essa nova vida, né? Que a gente faça jus a tudo que Jesus fez por nós. E Jesus foi um exemplo de tudo, né? De tudo que a gente tem que fazer, como, por exemplo, a obediência, né? Ele obedeceu a Deus fielmente, nunca reclamou, nunca disse um ai, né? Questionando o Pai. Não, ele sempre obedeceu, né? E passando por que ele passou, por todo o sofrimento, quando ele foi crucificado, né? Ele praticamente, né, quando ele se entregou aos soldados, foi de noite, daí ele passou praticamente a noite inteira apanhando, sofrendo, sendo humilhado, e ele passando tudo isso, no finalzinho, quando ele estava na cruz, já, né, pendurado na cruz, continuando, né, a humilhação, a dor física que ele estava sentindo, ele ainda teve forças, né, e teve amor para pedir ao Pai que perdoassem as pessoas que estavam fazendo aquilo, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Então, meus queridos, um exemplo maior desse de amor, né, para com as pessoas, é muito amor, né? É muito amor, é muita preocupação, né, com as pessoas que estavam ali ainda fazendo mal para ele, e ele pede ao Pai que os perdoem. É muito bacana, né, esse exemplo, todos os exemplos de Jesus, mas esse eu acho que é muito, tem que ser Jesus, né, para perdoar assim, né? Mas que a gente se baseie, né, nesse amor de Jesus, né, em tudo que ele fez, né? A gente se baseie e que a gente siga esses exemplos, né? Que a gente lembre de Jesus, que a gente exalte o nome de Jesus, que tudo que a gente faça, a gente dê glória a Deus, né? A gente exalte Jesus, a gente fale de Jesus para os outros, que a gente não tenha vergonha de falar de Jesus, pelo contrário, que a gente tenha orgulho de falar de Jesus, né? Um outro exemplo também, ele na cruz, e ele estava no meio de dois bandidos, né, que tinham sido condenados, e um deles reconhece, né, que estava ali porque ele e o amigo estavam ali porque mereciam estar, mas que Jesus não. E ainda ele diz, né, ele falou, nós fizemos por merecer, né? Agora, esse Nazareno não, Jesus não, ele não fez nada. Daí ele diz, né, para Jesus se lembrar dele quando estiver lá no céu. E daí Jesus diz a ele que ainda aquele dia ele estaria junto com Jesus no céu, no paraíso. Então, mais uma vez, Jesus dá esse exemplo, né? Ele perdoa uma pessoa ali, né, na cruz, né, sofrendo, sendo humilhado, repetindo, né, depois de tudo que ele passou. Então, meus queridos, Jesus é amor sempre, né, sempre, em todas as ocasiões, sempre que ele teve chance de demonstrar esse amor, ele nunca pestanejou.
Então, meus queridos, que nós sejamos, como Jesus, que a gente tenha esse amor, essa compreensão, esse perdão em todos os nossos atos, em todas as circunstâncias, que a gente não meça ninguém pela aparência, pela situação financeira, nada disso, que a gente não julgue ninguém, que a gente perdoe, que a gente ame, que a gente respeite, como Jesus fez com todos nós. E Ele passou por tudo que passou, meus queridos, por você, por mim, por todos nós. Então que a gente dê glória a Deus, dê graças a Deus por tudo que a gente tem na vida, por tudo que a gente faz, que Jesus seja o nosso exemplo de vida, que a gente consiga, meus queridos, fazer o mínimo que seja igual a Jesus. Eu sei que fazer igual a Jesus é muito difícil, é muito difícil. Essa grandeza de Jesus, esse amor, esse amor transbordando no coração, assim como Jesus tinha e tem até hoje, é muito difícil. Mas que a gente tente, e que a gente sempre pense, antes de tomar qualquer atitude, que a gente pense o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar. Que a gente não se esqueça disso, que a gente louve sempre o Senhor, que a gente espalhe o nome de Jesus pelo mundo, E que a gente não esqueça de que Jesus nos salvou, nos amou e nos deixou uma vida nova. Que a gente aprenda que a vida nova que Jesus nos deixou, sem pecados, essa vida é para que a gente viva em outro patamar, que a gente seja diferente, que a gente sejamos pessoas que tenham o amor como base em tudo, assim como Jesus fez. Tá joia, queridos? Eu quero deixar aqui para vocês hoje, meus queridos, nessa reflexão, nesse domingo de Páscoa, uma pergunta, O que Jesus representa na sua vida? Pense nisso, meus queridos, tá joia? Pense nisso, tenham um ótimo domingo de Páscoa, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, curtam bastante, aproveitem bastante a família, cultuem Deus bastante, sempre, não só hoje, mas sempre, todos os dias. Lembre-se sempre que Jesus é amor, que Deus fez tudo, porque prometeu tudo, essas coisas para a gente, que as promessas de Deus ainda estão aí, vivas, sempre ficarão, que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para que nos salvasse, e que Jesus passou por tudo que passou por nós, porque Ele nos ama. Não esqueçamos disso. Tá joia, meus queridos? Amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão. Amanhã, começando mais uma semana. E que Deus nos dê uma semana de muitas bênçãos, muita esperança, em nome de Jesus. E aqui, queridos, fiquem à vontade para vocês fazerem críticas, comentários, sugestões. Terei muito prazer em interagir com todos vocês. Tá joia? Muito obrigado, então, queridos. Fiquem com Deus. Jesus ama você. Muito obrigado, queridos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado, viu?